Obrigado, meu Pai, por sua maravilhosa graça que me alcançou. Louvado seja o Senhor pelos seus feitos e seu amor. Graça e paz, abençoados. Assim é, Abba Pai. Estamos aqui com um tema referente ao Evangelho de Jesus Cristo e este ressuscitado. O tema é este: a fé da graça versus a fé da religião. E você pode trocar a religião por sistema, a fé da lei. Vamos chamar então a fé da lei. A fé da graça versus a fé da lei. Abençoados, você nota claramente que na Bíblia, no livro Bíblia, que eu repito que nós não devemos venerar, idolatrar, mas tão somente crer, há escrito duas alianças. Duas alianças, dois pactos, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. É muito claro isto na Bíblia. E a fé da antiga aliança é diferente da fé da nova aliança. E a nova aliança é a graça. Por isto, este tema, a fé da graça versus a fé da lei. Logo de início, nós temos Hebreus 10, 38, que pouco mais vamos ler, para iniciarmos de fato nas referências bíblicas este tema. Eu quero aqui frisar que no próprio livro, nos livros históricos da Bíblia, né, existe uma metáfora, uma figura de palavras, que relata que nós não devemos misturar vinho novo com odres velhos. Sim ou não? Ali você entende a comparação do Antigo Testamento com o Novo, que eles não se misturam. Não é verdade, abençoados? Graça e lei não se misturam. É como óleo e água, não se misturam de jeito nenhum. De jeito maneira, água e óleo não se misturam. Da mesma forma, é a graça com a lei. Não devemos misturar. Porém, infelizmente, há muitos abençoados que misturam e não dá muito certo. Abençoados, vamos ler Hebreus 10, 38. O que tem escrito em Hebreus 10, 38? Vamos lá. Todavia, o meu povo viverá pela fé, e, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Tremendo. O justo de Deus, o Filho de Deus, ele deve, ou deveria, viver tão somente pela fé, acreditando, sim. De repente você diz: eu não sei o significado de fé. Talvez você não tenha estudado, você não tenha pesquisado no Google, num dicionário, ou alguém tenha te ensinado o significado de fé. Mas neste mesmo contexto, temos uma explicação do que vem a ser essa palavrinha de duas letras, fé. Você vai ler comigo, está aqui no meu esboço, Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, 2 e 3. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé,
os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não das coisas que não aparecem. Abba, Pai. Você percebeu, abençoado? No 38 de Hebreus 10 está escrito: todavia o meu justo viverá pela fé. No versículo 1 do capítulo 11 está escrito: a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza, abençoados, de coisas que se esperam. A convicção de fatos, isto aqui é mais tremendo ainda, que se não veem, o justo de Deus deve ou deveria viver pela fé. A fé é a certeza, é a convicção. Ou seja, sem obras, sem o seu duro trato do corpo. Sim ou não? É óbvio que sim. Graças a Deus. Mas no Antigo Testamento era obras, sacrifícios. Por isto o tema, a fé da graça versus a fé do sistema, a fé da lei, a fé do Antigo Testamento. Vamos ler aqui um relato que está escrito na carta de Tiago, no capítulo 2, você pode abrir na sua Bíblia, 2:14. O Tiago, abençoados, o apóstolo Tiago, ele viveu no Antigo Testamento e passou pela transição de lei para a graça. Ele era um ministro da circuncisão, ou seja, da lei de Moisés, do judaísmo. Vamos ver aqui esse flagrante do Tiago, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, já no pacto da fé, na aliança da fé. Vamos ver este conflito dele, Tiago, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu que o justo viveria pela fé. Vamos lá. Meus irmãos, Tiago 2,14. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Uou! Você notou, abençoados? O conflito apostólico de Tiago versus Paulo. Paulo, ele foi o pregador, o apóstolo da graça, defendia a fé, ele anunciou o Cristo ressuscitado, o viver tão somente pela fé. Tiago, mesmo passando a transição, Jesus Cristo morrendo, cumprindo todas as leis e todas as profecias, ele pregou que a fé deveria vir com as obras. Acaso a fé salvaria? Ele falou aqui, acaso semelhante fé, pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aí, abençoados? Qual o nosso tema? A fé da graça versus a fé da lei. E para quebrar este argumento do nosso irmão Tiago,
Vamos ler a mensagem da graça, a fé da graça. Efésios 2, versículo 8 e 9. A fé da graça. Vamos lá, abençoados. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ô abençoados, está claro que aqui há um conflito de Paulo e Tiago. Paulo, como eu já disse, ele foi o precursor da graça, do viver pela fé. Ele subiu ao terceiro céu e ouviu da boca de Deus as diretrizes da nova aliança. A Tiago não. Tiago, ele era ministro da circuncisão e pregava o judaísmo. E mesmo passando pela transição, ainda que o Jesus seria o ressuscitado, ou seja, após a morte, a sua morte, e todas as profecias cumpridas, consumadas, junto com a lei, ele continuou a pregar o judaísmo, porque entendia somente aquilo. Mas a Bíblia relata que o nosso apóstolo é Paulo. A Paulo foi entregue a graça, o Evangelho. Assim é. Estão todos compreendendo até aí? Se sim, graças a Deus. Se não, graças a Deus também, abençoados. Queridos, vamos ver um exemplo de fé. De fé, ainda no Antigo Testamento, mas precisamente em Mateus, no livro histórico de Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 até o 13. Vamos me acompanhe e tenha os olhos do entendimento iluminados. Vamos lá, abençoados. 8 de Mateus, do 5 ao 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu rapaz será curado. 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Abba, Pai. Você compreendeu, abençoado? O centurião, ele creu, ele acreditou que Jesus, só no seu falar, o seu servo seria curado, e de fato foi. Exemplo de fé no Antigo Testamento.
mais precisamente no livro histórico de Mateus. Abba Pai. Hebreus 11 está o significado de fé, a certeza, a convicção. Jesus falou, ele creu, seu servo foi curado. Vamos ler outro exemplo de fé em Marcos capítulo 5, no versículo 25 até o 34. Mas um exemplo de fé ainda no Antigo Testamento. Chamamos isto de pitadas da graça. Como assim? A graça neste tempo, no Antigo Testamento, não estava estabelecida, não havia sido estabelecida por Deus, por Jesus Cristo, pois ele não tinha ainda morrido e ressuscitado. Então chamamos isto de pitadas da graça. Vamos ler Marcos 5, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. A cura de uma mulher enferma. Vamos lá. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muitos padeceram a mão de vários médicos, tendo despendido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Ou seja, ela gastou tanto e não ficou curada. 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe encantou a hemorragia, abençoados, e logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que se nela se operara, veio, prostrou-lhe diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Assim é, abençoados. Abba Pai. A fé daquela mulher a curou de sua enfermidade. Exemplos de fé ainda no Antigo Testamento. Abba Pai. Vamos ver aqui, abençoados, uma menção do apóstolo Paulo que se encontra em Romanos 3. Vamos ler do 21 ao 28. Vamos ver a justificação do povo de Deus, do seu povo escolhido pela fé. Romanos 3, do 21 ao 28. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Vamos lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, morte e ressurreição,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Eu acho isso tremendo, mediante a fé e não as obras, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não é em quem tem obras, mas fé em Jesus. E a fé é a certeza, é a convicção, né? Mesmo não vendo, você acredita, você confia. Versículo 27. Vamos ler agora o 27 e o 28. Onde, pois, há jactância? Né? Onde está o orgulho? Foi de tudo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Abençoados, neste 27 nós encontramos o tema desta mensagem: a fé da graça versus a fé da lei. Vamos ler novamente. Onde, pois, a jactância? Foi de tudo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Abba Pai. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Eu gosto muito disso, abençoados, porque se você é justificado, como no Antigo Testamento, o ser humano, aquele que prestava culto a Deus, para ser justificado, ele necessariamente precisava de obras, né? Porque era o pacto das obras, né? Do seu sacrifício. Mas hoje é crendo, é tendo fé. E quando você deposita fé, o mérito não é seu. O mérito é de Deus, que desceu, peregrinou, pagou o preço, nos comprou com o seu sangue. Está consumado. Então, é por isso que nós às vezes entendemos que os abençoados do sistema, né, da lei, não querem dar o braço a torcer e revolucionar o seu ministério, né, renovar a sua mente, porque não há mérito na graça. A graça é de graça, é toda a honra e toda a glória de nosso Deus, o nosso Criador, né? É de Jesus Cristo ressuscitado. Como nós vimos aqui no versículo 28, vamos ler novamente. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Graças a Deus. Porém, muitos como Tiago, eles insistem em viver na lei, né? A transição já passou, estamos num novo período, a nova era, a era da graça, a era de você acreditar e descansar a sua mente em Cristo. Oferecer a Deus o nosso culto racional, em espírito e em verdade, que não há proibição de se reunir, mas o justo agrada a Deus pela sua fé. Como Tiago, muitos estão aí tentando, né, agradar ao Pai com o seu corpo físico. E nós vamos ler aqui Tiago 2, do 20 ao 24. Pega a sua Bíblia, abra Tiago 2, do 20 ao 24. Vamos lá. Você vai notar que há mais um conflito do Tiago.
o apóstolo Tiago com o apóstolo Paulo. Vamos lá. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras, sem as obras, é inoperante. É inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ou abençoados? Aqui há um equívoco do apóstolo Tiago, pois Abraão ele foi justificado por fé. E vamos ver isso mais à frente. Você notou no versículo 21, não foi por obras que Abraão, o nosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Relato de Tiago, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Vamos ler aqui o 23 e o 24. Vamos lá. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Brincadeira, abençoados. Nós pegamos o Tiago aqui de calça curta, né? Uma figura de palavra. Olha aqui o que ele disse, E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou ele creu, ou ele ofereceu a sua obra, abençoados, né? O Tiago aqui, ele se perdeu. Vamos continuar. E foi chamado amigo de Deus, o 24. Vamos lá. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Como assim? Não entendi. Uma hora ele fala que foi pela fé, outra hora ele fala que foi pelas obras. Paulo, ele ensinou que o justo viveria pela fé, vive pela fé e é salvo pela graça, mediante a fé, sem as obras sacrificiais do corpo físico, somente crendo na obra salvífica de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. É interessante, muito interessante, abençoados. Vamos ler aqui mais uma referência que vai desmentir o nosso irmão Tiago, o nosso companheiro Tiago, né, que ele se encontra em Romanos 4, do 1 ao 8. Vamos lá. Versículo 1. Romanos 4, do 1 ao 8. Vamos lá. Abraão justificado pela fé. Versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Abba Pai. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. E é assim também que Davi, repetindo, que Davi declara: será bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Tremendo, abençoados. Versículo 7.
Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Eu recebo, diga, eu recebo em nome de Jesus Cristo e este ressuscitado. Você percebeu, abençoados, que Abraão, ele foi o pai da fé e ele foi justificado não por obras, porque se fosse por obras, tinha de que se gloriar, mas não diante de Deus, pois Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O Tiago, ele estava com a mente voltada para o judaísmo, as obras, né? A fé da lei. Muito bem, abençoado, você está compreendendo até aí este tema, a fé da graça versus a fé da lei. Nós acabamos de ler a justificação de Abraão pela fé. E vamos ler aqui agora Romanos no capítulo 3. Vamos ver o que tem em Romanos no 3, 19 e 20. Estou aqui aberto bem pertinho, você também. Vamos lá. O judeu não constitui exceção. O subtítulo. 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. O 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É muito bom, abençoados, compreender estas referências, né? Você viu em Romanos, acabamos de ler Romanos 3, 19 e 20, que a lei, ela suscita o pecado, né? Ela faz aparecer o pecado, né? No versículo 20, vamos repetir o versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Isto está escrito em Romanos 3, viu, abençoado? Se você quer analisar o contexto. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É mais ou menos assim, abençoados. Antes que viesse a lei de Moisés, né, as leis escritas em tábuas de pedra, havia o pecado, pois o pecado havia entrado no mundo por meio de Adão. Enquanto a lei não veio, o pecado existia, só que não era imputado, né? Eles não tinham conhecimento. Mas quando veio a lei, né, a lei dizia: não peques, não faça isso, e eles faziam, e eles compreendiam que estavam separados de Deus pelo pecado. A lei trouxe força ao pecado. Mas em Romanos 10:4 está escrito que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Fé, né, abençoados? E fé significa acreditar, confiar, declarar, sem obras do corpo físico, sem obras sacrificiais. Isto é tremendo. Abba Pai, nós podemos clamar Abba Pai, sim, agradecer ao nosso Paizinho querido por este feito que nos justificou mediante o seu corpo. Queridos, para dar prosseguimento, vamos ler Gálatas no capítulo 2, versículo 16 e 22. Abra sua Bíblia para nós lermos juntos. Abençoados, antes de lermos
Galatas 2, 16 e 21, eu quero aqui fazer uma observação neste versículo final que nós lemos de Romanos 3, 19 e 20. Vamos ver novamente, que eu quero fazer uma observação aqui que eu acabei deixando passar despercebido. Vamos lá. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Eu quero fazer aqui uma observação, o seguinte, que o pessoal hoje em dia, a igreja de Cristo, né, atualmente, eles não se veem justificados diante de Deus. Por quê? Porque eles tentam obter a sua justificação pela obra, pela lei de Moisés. Como? Jejuando, subindo o monte, isso aqui, isso ali, fazendo uma obra voluntária para obter o perdão de Deus, para ter a bênção de Deus. Só que para eles, para este povo, né, não é suficiente. Eles têm que fazer isso todos os dias e fazem em forma de sacrifícios. Eu não estou aqui generalizando, claro, mas na sua grande maioria não se vêem diante de Deus justificado, porque na mente deles foi implantado a ideia de que eles têm que fazer obras para ser justificado, né? Estão com Tiago, estão com Moisés. Só que o abençoado que tem os olhos do entendimento iluminado, ele declara: justos diante de Deus pela fé. Fé em quê? Na obra de Jesus ressuscitado. Você entende porque você antes serviu ao sistema, você estava no sistema e você não se achava diante de Deus justo, porém culpado, sempre em falta com Deus. Eu fiz isto, eu fiz um jejum de 5 horas, entreguei. Mesmo assim eu não me sinto justificado. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pregar, eu tenho que entrar nas favelas e pregar, tenho que salvar almas. Duro trato do corpo. E nunca se acham justos diante de Deus. Por quê? Porque estão com a mente voltada para a lei de Moisés, para o Antigo Testamento, onde que o povo teria que ter obras. Estão com Tiago. A transição passou, a graça veio, a nova aliança está aí e eles se acham em pecado. O fim da lei é Cristo. Com uma única oferta, o pecado foi aniquilado. Hebreus 9, 26 e 27. Então, abençoados, fazendo esta observação, vamos agora ler o que eu havia prometido em Galatas 2, 16 e 21. Não é 16 e 22, porque não tem, é o 21, tá? Abençoados. Vamos lá. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. O 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Segue-se que Cristo morreu em vão, abençoados. Se você está na lei, né, num duro trato do corpo, nas obras mortas, você está, entre aspas, anulando a morte e ressurreição de Cristo, que foi para nos
dá as condições reais para sermos justificados, abençoados, tudo aquilo que engloba o Efésios 1:3, né? Abençoados com toda a sorte de bênçãos. Você está anulando a cruz de Cristo, infelizmente. É preciso renovar a mente, é preciso entender que lei e graça não se misturam, né? Por isto o tema desta mensagem, a fé da graça versus a fé do sistema. E vamos complementar com Gálatas 3, né? Você passa uma folhinha e vamos ler Gálatas 3 do 1 ao 14. Vamos lá para complementar. Está aqui aberto do 1 ao 14. Vamos lá, Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos os olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Perdão, abençoados. Ante cujos olhos foi... Perdão, abençoados. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma interrogação do apóstolo Paulo. O 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus. Olha Abraão aí de novo, abençoados. E isso lhe foi imputado para a justiça. O 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, todos os eleitos de Deus. Eu lembro muito bem de Efésios 1:3. Abençoados com toda sorte de bênçãos. Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Eu recebo, diga, eu recebo e declaro. O 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de bênção. Ou, é isso que está escrito, abençoados? Não. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, abençoados, eram 613 ordenanças, preceitos no livro da lei de Moisés. E o pessoal quer cumprir 10, 15, 5, 6 e não entende que para cumprir de maneira correta era preciso 613 preceitos, tá? Em nome de Jesus Cristo, vamos continuar. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Entende? Os 613. Você quer viver de maneira correta? Observe os 613, não só o dízimo, não só o jejum, não só subir monte, não só oferecer animais, mas todo o restante. 613, eu repito. O 13. Nós vamos ler até o 14, tá, abençoados? Vamos ler o 13. Cristo nos...
Abençoados, não é possível que ninguém lê isso para você. Não é possível que você já leu esse versículo e deixou passar despercebido, né? Ou, se alguém não leu, vamos ler para você. O versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O 14. E para finalizar, esta referência. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Abba, Pai. Abençoados. Vamos ler aqui o 23 de Gálatas 3 e o 20, até o 26. 23 ao 26. Permaneça aberto em Gálatas e vamos ler do 23 ao 26. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé de futuro haveria de revelar-se Abba Pai, e ela já se revelou, tá, queridos? 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, ou seja, a graça, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Abba Pai. Nós compreendemos aqui, nós vimos aqui que a lei, ela vigorou até que viesse a fé, até que viesse a graça. O que nós temos escrito em João, livro histórico de João, no capítulo 1, no versículo 17. A lei veio por intermédio de Moisés, né? Deus deu as leis a Moisés. Porém, a graça e a verdade, ou seja, a fé, vieram por Jesus. Abençoados. Ele já peregrinou, morreu, ressuscitou, cumpriu todas as leis, eu repito, e todas as promessas, e bradou: está consumado. Hoje é fé, não mais leis. O tema é este: a fé da graça versus a fé da lei, né? Não precisamos mais de aio. Nós nem vivos estávamos em carne quando a lei foi abolida e a graça estabelecida, né? Como nós vimos aqui, ó. Mas antes que viesse a fé, a graça, estávamos sob a tutela da lei. Isso aqui é Paulo falando. E nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, e foi revelado. Tá, abençoados? Paulo, ele viveu, assim como Tiago e dentre outros, viveu esta transição. E o mais tremendo ainda é que Paulo, ele é o apóstolo de fundamento da graça, o apóstolo aos gentios e a todos os que creem. Abençoados, lemos Gálatas 3, do 23 ao 26, foi a nossa última referência, e vamos ler aqui Romanos, capítulo 8, versículo 24. Vamos lá, abençoados, Romanos 8, 24. E depois 2 Coríntios 5, 7. Vamos ler aqui a respeito de salvação, né, abençoados? Romanos 8, 24. Vamos ler, vamos acompanhar, que está escrito assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Vamos ler o 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, salvos pela graça, mediante a sua fé, a sua crença, né?
Como é que você vai esperar o que não se vê se você não tem fé? Você espera porque você tem fé, porque na esperança fomos salvos, graças a Deus. 2 Coríntios, vamos lá, abençoados. Espero que Deus, através deste vídeo áudio, te concedeu a iluminação dos olhos, tá, abençoados? Porque nós precisamos de olhos iluminados para entender aquilo que nos foi otorgado, os benefícios que Cristo nos garantiu, né? 2 Coríntios 5. E aquilo que ele nos garantiu, nós recebemos pela fé, né? Porque nós não vimos, nós não vemos, mas podemos declarar mediante a palavra, né? Mediante a fé. E o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito aquilo que está escrito, e nós o que? Descansamos na sua palavra, graças a Deus. 2 Coríntios 5, 7. Capítulo 5, versículo 7. Vamos lá. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Abba, Pai. Vamos ler o 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, graças a Deus. Abençoados, 51 minutos, nós vimos aqui que os antigos, eles tiveram fé, que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras, como o Tiago queria imputar na mente do povo, como hoje em dia pastores, líderes religiosos querem imputar que nós precisamos da fé para acompanhar, precisamos das obras para dar força à fé. Não, abençoados, somente a fé. O justo viveria da fé e deve viver pela fé, né? Que nós não precisamos mais das obras da lei, pois o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você crê, você declara. Isso mesmo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual era a maldição da lei? Estávamos separados de Deus, né? Se nós vivêssemos naquela época e se nós tivéssemos recebido este corpo de carne, e se a lei ainda estivesse vigorando, nós seríamos condenados por ela, né? Mas Cristo, Deus, com seu plano perfeito, nos resgatou da maldição da lei, graças a Ele. No Antigo Testamento, nós vimos nos livros históricos que existiu e existe exemplos de fé sem religião, né? Como a mulher enferma, o centurião que nem salão ele visitava, né? Não pertencia a nenhuma denominação e teve fé, né? Sabemos que hoje fé, o nosso culto racional, acreditar, né? Espero que este tema, né, a fé da graça versus a fé da lei, tenha te dado um descanso, né? Que você tenha aprendido, assim como eu aprendi, relendo estas referências, este esboço abençoado, porque isto é o que importa, né? Fazer a palavra correr. Muito obrigado, abençoados, né? Eu me despeço por hoje. Áudio, vídeo, em nome de Cristo, para espalhar, para fazer correr a palavra da graça. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço. Graça e paz. Toda a minha vida está em Deus, os anjos me servem,
para o meu bem. A vida do Senhor se manifesta em minha vida, no meu corpo mortal. Toda a minha vida está em